Então, olá a todas e a todos vocês. Então, sejam todos bem-vindos então, a mais uma aula da disciplina de mecânica, né? Nesse semestre de 2021.2, que é voltada para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e para o curso de Química Ambiental do campus de Gurupi da Universidade Federal do Tocantins. Então, aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji no ramo, tá? Iniciando essa aqui que é a aula online do dia 15 de dezembro, tá? Que foi iniciada por volta das 10 da manhã. Tá? Estamos iniciando aqui a gravação a partir das 10h11. Então, vamos dando início à nossa aula de hoje. Lembrando que as aulas dessas semanas vão ser aulas de revisão de conteúdo, tá? Porque a semana passada nós já fechamos, né? O último conteúdo da disciplina, tá certo? Então, a aula de hoje, a aula de amanhã, no final da tarde, vai ser então revisão de conteúdo, onde cada aula vou procurar passar de 2 a 3 exercícios, tá? Bom, tá certo? E o tempo que sobrar eu vou deixar aberto para fazer atendimento de dúvidas. Bom? Então, aqui eu vou começar, então, carregando aqui a primeira questão, o primeiro exercício que a gente vai resolver hoje, tá? Carregando aqui a apresentação. Também lembrando de desligar o microfone, tá? Para ajudar, ver se ajuda na transmissão aí da apresentação, tá? Carregando. Ajustei algumas janelas aqui também. Vai pegar esse exercício, então, relacionado a ondas sonoras, tá? Bom, então, esse problema aqui, ele fala de uma onda sonora, tá? Que ele já tá dando a forma dela, tá? Opa. Estava no vermelho porque eu estava usando aqui o programa para corrigir, tá? Então, eu vou voltar para o azul aqui. Também ajustar o tamanho do pincel. Tá? Tá? Então, você tem uma onda sonora que está nessa forma aqui de, né? Aquela forma da onda harmônica, né, que é a função da variação de pressão, né, que é igual a uma amplitude de pressão gama maiúsculo, tá, vezes um seno de kx menos ômega t mais φ, tá? Bom, nesse formato ela propaga com essa velocidade, de 290 metros por segundo, tá? Em um fluido no interior de um tubo horizontal longo, né? Bom, aí, em um dado instante de tempo que a gente está vendo lá a oscilação provocada pela onda, tá, pela onda sonora, tá? A gente percebe que o fluido, né, por causa da onda sonora, ela vai sofrer, né, uma variação de pressão, tá, delta P1 de 1,50 milipascal na posição X1, né, de 32 centímetros, né, e também, né, você observou que a onda sonora provocava uma variação de pressão, né, delta P2, então, uma perturbação da pressão delta P2, que é de 5 milipascal, nessa outra coordenada aqui, x2 igual a 34 centímetros. Tá? Então, essas duas perturbações estão acontecendo no mesmo instante. No mesmo instante que eu estou olhando a onda, tá? Certo? Então, na coordenada x1, ela provoca, então, né, um aumento de pressão de 1,50 milipascal, tá? E na coordenada x2, ela faz uma outra aumento na variação de pressão de 5 milipascal, tá bom? Aí também pede para lembrar que, para facilitar os cálculos, que os pontos aqui entre as coordenadas x1 e x2, né, elas possuem valores intermediários da variação de pressão. Tá? Bom, certo? E outras informações que ele passa, ele já passa aqui também a amplitude de pressão, esse gama maiúsculo que é de 15 milipascal, tá? E o fluido, passa também a densidade do fluido, tá? Que é de 2,40 quilogramas por metro cúbico. Tá certo? Então, nesse problema, pede para a gente descobrir, então, qual que é, né? A frequência da onda, tá? Bom, e depois pede para descobrir a amplitude de deslocamento, o maiúsculo da onda, tá? Só vou dar uma deslocada nessa página aqui. A mim aparece umas caixas de diálogo atrapalhando. Então, resolvendo o item A primeiro. Né?
Primeiro, vamos escrever aqui essa relação que foi montada de um dado tempo t, tá? Olhar lá qual foi a variação delta P1, uma coordenada x1, e a perturbação delta P2 na coordenada x2. Tá? Vamos escrever isso aproveitando essa expressão aqui da onda harmônica. Está escrito aqui a expressão para o delta P. Tá? Certo. Então, vamos colocar aqui, tá? Então, né? Para, né? Um instante, né? É para o instante, né? Vou chamar aqui de T. Esse instante T mesmo. Chama de um terinha, por exemplo, para diferenciar de um T geral. No enunciado, temos, né? Bom, por exemplo, então, em x1, né? Que é igual a 32 centímetros, né? Bom, certo? Então, na coordenada x1, que é de 32 centímetros, né? Você tem essa expressão aqui para variação de pressão. Você tem variação de pressão igual, né? Amplitude de pressão vezes seno de... Bom, tá certo? E vamos escrever a expressão aqui também, tá? Então, vamos pegar aqui, né? A expressão que é variação de pressão igual a amplitude de pressão, gama maiúsculo vezes seno, né? De K vezes X menos ômega vezes T mais essa fase inicial φ. Tá certo? E eu vou pôr aqui, identificando com a coordenada x1. Então, estou pensando na coordenada x1, estou pegando tudo naquele tempo t', né? Na expressão do seno. Tá? Bom, e também vou, né? Vou deixar desse jeito, tá? Se bem que eu já tenho o valor do gama maiúsculo aqui também, né? Da amplitude de pressão, tá? Bom, mas uma coisa que você observa aqui, você tem uma expressão, então, da variação de pressão em x1, vou chamar de delta P1, que é a variação de delta P1 está indicado no estado, que é 1,50 milipascal, tá? Bom, o gama maiúsculo, a amplitude de pressão também está dado, tá? Certo? A gente não sabe muito desses termos aqui que está dentro do seno. Tem o Kx1 menos ômega t' mais φ, tá? Tá certo? Então vamos deixar tudo isso aqui isolado, na verdade, tá? Bom, só tem algumas informações dessa fase que está dentro do seno, né? Que eu saber o valor do x1 e do t'. Tá certo? Mas vamos isolar esse termo, então. Primeiro passo o gama maiúsculo dividindo, tá? Eu vou escrever o lado direito primeiro, fica seno, né? Seno de K vezes x1, né? Menos ômega t' mais φ, né? Isso é igual, então, ao nosso... da variação de pressão delta P1 dividido por gama. Bom, certo? E agora o seno eu tomo a função inversa para ficar do lado direito o arco seno, tá? Aplicando o arco seno dos dois lados da função, da expressão, tá? Então a gente pode escrever aqui, então, só procurar aqui. Uma travadinha do pincel de novo, tá? Bom. Então, o seno posso passar com o arco seno para o lado oposto, passar a função inversa, tá? Então, vamos deixar isolado aqui também, tá? Então, vai ficar assim, vai ficar K vezes x1 menos ômega vezes t',
menos ômega vezes telinha, vezes a telinha, né? mais a fase inicial φ. Certo? E isso tudo que está sendo igual, então, ao arcosseno. Então, vai ficar aqui arcosseno de delta P1 sobre gama maiúsculo. Então, vai ficar delta P1 sobre gama maiúsculo. Certo? E vamos fazer a mesma coisa na coordenada x2. Tá? Então, em x2... Então, em x2... Aí eu vou ter a variação de pressão correspondente delta P2. Tá? Bom, vai ficar, então, gama vezes o seno, né? Amplitude da pressão vezes o seno de... Aí eu vou pôr agora os dados que está pedindo nesse exemplo, que é por K vezes x2. Vai ficar vezes seno de K vezes x2 menos, né? Ômega vezes telinha mais a fase inicial φ. E aqui é o mesmo trabalho. Vamos isolar todo esse termo que está dentro do parênteses, tá? Que é também deixar isolado o termo dessa fase aqui. Tudo isso aqui que está dentro da função seno, da função seno aqui da onda sonora. Tá? Certo? E o mesmo processo de isolar. Tá? Então, o primeiro passo, o de pressão gama maiúsculo, passo dividindo. Tá? Então, vai ficar aqui, né? Vai ficar seno, então, de K vezes x2 menos, né? Ômega vezes telinha. Bom, vai ficar menos ômega t vezes telinha mais a fase inicial φ. Certo? Então, vai ser igual, então, a variação de pressão delta P2 sobre a amplitude de pressão gama maiúsculo. Tá? Bom, e, de novo, o seno passa para o outro lado como se fosse um arco seno. Tá? Vai ficar aqui, então, seno, né, de... Certo? Então, esse que sai então, da expressão na coordenada x2. Tá? Bom, que é depois o seno passa como arco seno, tá? Eu vou poder escrever dessa forma, então. Tá? Então, vai ficar aqui K vezes x2, né? Menos ômega vezes telinha, né? Mais a fase inicial φ. Certo? Isso vai ser igual, então, o arco seno de delta P2 dividido pela amplitude de pressão gama maiúsculo. Certo? Então, você vê que nessas expressões que eu deixei isoladas à esquerda, tanto na equação, que você marcar aqui como equação 1, né? Certo? Opa, pus aqui a pontuação sem querer, tá? Certo? Então, aqui, ó, tá, você vê que nessas fases que eu deixei separado, tá?
no momento, não sei o valor nem do K, não sei o valor do ômega, e eu não sei aqui o dado da fase inicial, tá? Por causa desse momento ainda, tá? Bom, tá certo? Mas não tem problema ficar com esse monte de incógnita, tá? Porque boa parte delas vai subtrair as duas equações. Subtrair a equação 1. Bom, então vai ficar aqui então, né? Eu posso aproveitar que essa aqui eu vou chamar de equação 1, essa aqui de equação 2. Tá? Eu vou subtrair as duas equações. Subtraindo, por exemplo, 2 por 1. Tá? Indo 2 por 1. Eu estou subtraindo as duas equações, tá? Então, subtraindo aqui o lado esquerdo da equação 2, tá? Com o lado esquerdo da equação 1, tá? Inclusive, marquei errado, né? Marquei na equação de cima com engano. Tá aqui, né? Eu pego essa equação 1 e a equação 2, que está na outra coluna aí do lado direito, tá? Certo? E faz a subtração. Você vai ver que vai transformar um monte de termo, tá? Ômega vezes T', por exemplo, tá? Bom. Certo? Mas aqui a gente pode usar então para resolver o nosso problema, tá? Então, fazendo essa subtração, essa monte de termo, vai sobrar o termo K vezes X2. K vezes X2 menos K vezes X1. Posso deixar esse do lado aqui, tá? Bom. Então, do lado esquerdo vai ficar K vezes... Opa. É K vezes X2 menos K vezes X1. Bom. Opa. Na letra KV menos X2, K vezes X2, tá? E do lado direito, tá, vai ficar... Do lado direito vai ficar a subtração dos arcossenos, tá? Vai ficar o arcosseno aqui, né? Vai ficar arcosseno de delta P2, né? Bom, certo? Vai ficar, então, primeiro termo, o arcosseno de delta P2 sobre a amplitude de pressão gama, tá? Menos, tá? O arcosseno certo? Aí vai ficar arcosseno no segundo termo de delta P1 dividido pela amplitude de pressão, amplitude da função gama. Tá? Tá certo? Então, eu vou tentar aproveitar ao máximo essa equação que está aparecendo aqui agora. Tá? Certo? Outras coisas que eu vou aproveitando um pouco aqui também, tá? É aproveitar e deixar isolado aqui também o número de onda, tá? Do lado esquerdo. Deixa isolado o número de onda. Professor, você colocou 2K de X2 ali. Onde? Em Ah, cima aqui em dele. cima, né? Opa, beleza. Estou avisando aí, tá? Aqui é Kx2 menos Kx1, que está subtraindo o lado esquerdo das duas equações, tá? Bom, assim, né? Bom, e aqui, então, põe o K em evidência. Tá? Então, aqui embaixo vai ficar, então, K vezes X2, K vezes X2 menos X1, tá? Aqui certinho também. Menos X1, tá?
Aí, do lado direito, então, vai ficar o arco seno, dessa subtração desses arcos seno, tá? Bom, enquanto vou deixar indicado aqui só, tá? Vou aproveitar o recurso do programa só para copiar aqui também, tá? Embaixo, tá bom? Outra coisa que a gente pode aproveitando aqui também, né? Tá certo? Assim, só para não ficar carregando direto também, né? Acho que uma coisa que eu fiz aqui também na minha nota, tá? Eu vou chamar isso aqui de esse primeiro termo, esse primeiro arco seno de beta 2 e outro de beta 1. Depois eu substituo certinho os valores, tá? Bom, eu já vou fazer a substituição aqui também, tá? Bom, aqui, né? Então, onde está aqui, né? Vou aproveitar a nota aqui também. Ia copiar, mas acho que eu vou aproveitar e já substituir aqui mesmo, tá? Então, onde está aqui, ó, esse arco seno de delta P2 sobre gama, vou chamar de beta 2, tá? Chama de um beta 2, menos, né? Aí agora eu vou pegar esse arco seno de delta P1 sobre gama, eu vou chamar de beta 1. Tá? Só para não ficar carregando toda hora todo aquele termo com arco seno, tá? Bom. E aqui eu vou fazer as substituições também, tá? Onde, né? Indicar o que foi substituído aqui, tá? Onde, por exemplo, então, o beta 1, né? É o arco seno, né? De delta P1 sobre gama. Aí, isso aqui tem os dois valores denunciados. Dá para tirar aqui que é o arco seno de delta P1, que o valor dele é 1,5 milipascal, tá? Milipascal divide pela amplitude de pressão, que já está indicado lá no enunciado também, que é 15 milipascal. Tá? Aí faz a conta. Aí o beta 2 que eu vou estar desenvolvendo lá na equação, o beta 1, desculpe, né? Está desenvolvendo na equação, ele vale aqui, é o valor de, deixa eu ver o valor que está aqui, é de 0,100 radianos. Tá? Tá? Faz a mesma coisa para o beta 2. É o beta 2 que eu substituí ali também, é o arco seno. Né? Tá. Seno de delta P2 dividido pela amplitude de pressão gama. Tá? Então, aqui vai ficar um arco seno. Aí o delta P2 vale 5 milipascal. Dividido por 15 milipascal. Aqui vai ficar, então, o arco seno de 1 sobre 3. Aqui, tá? Aí tira esse arco seno, vai ver que o valor vai dar 0,340 radianos. Tá? Tá certo? E outra coisa que eu vou também substituir na próxima linha, em cima dessa equação, é relacionado também ao número de onda K. Tá? Bom, lembra que a definição desse número de onda K, lembra que ele foi definido como sendo, né? 2π sobre lambda, né? Depois eu vou aproveitar aqui nessa transição com a equação, tá? Certo? Então, logo, né? A nossa equação vai ficar desse jeito aqui, então. Tá? Vai ficar, então, no lugar do K, né? Do lado esquerdo, eu coloco 2π sobre lambda. Aí vai ficar aqui, né? Lembra que aqui na equação lá esquerda estava K vezes x2 menos x1, tá? Então, no lugar do K, eu pus 2π sobre lambda. Aí eu vou agora colocar multiplicando o x2 menos x1, do jeito que estava antes. Isso vai ficar igual a beta 2 menos beta 1, que agora já sei os valores dele. Tá? E daqui eu vou procurar isolar o lambda, tá? O comprimento de onda. Tá? Porque aí é uma grandeza que está diretamente amarrada também com a frequência da onda. Tá?
Eu espero que a partir do lambda aqui, comprimento de onda lambda, eu consiga obter a frequência f. Tá? Mas vamos isolar o lambda aqui primeiro. Tá isolando esse lambda, ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Vai ficar igual. Aí aqui vai ficar 2π, né, vezes x2 menos x1. Vai ficar aqui, então, 2π vezes x2 menos x1. Aí divide. Vai estar dividido por beta2 menos beta1. Certo? E agora substitui os valores para encontrar o comprimento de onda. Então, isso implica, então, né, que o lambda então, vai ser igual, né? A 2π, vai pegar x2 menos x1. Tá? Lembrando que o x2 é 34 centímetros. Né? Aí subtrai com o x1, que é 32 centímetros. Certo? E divide por beta2 menos beta1. Substitui aqui também. Lembra que o beta2, então, é 0,340 radianos. Menos o beta1, que é 0,100 radianos. Fica 0,300 radianos menos 0,100 radianos. Certo? Faz esse cálculo aí, tá? Vocês vão encontrar aqui o lambda, tá? Comprimento de onda, então, né? Dessa onda sonora do exemplo, vai valer aproximadamente, né? É 52,4 metros. Bom, tá certo? Mas lembra que eu não quero saber o comprimento de onda, eu quero saber a frequência, tá? Mas isso é rápido porque também ele já me fornece, né, a velocidade do som lá no enunciado. A onda sonora ela tem velocidade lá de 290 metros por segundo, tá? Então vamos aproveitar também a expressão da velocidade para a onda harmônica, tá? Então também tem essa expressão aqui, né, que V, né, é igual ao comprimento de onda vezes frequência, né? Significa que eu posso, então, né, isolar a frequência nessa equação. Bom, tá certo? Vai ficar, então, que a frequência é igual à velocidade do som, a velocidade da onda sonora dividida pelo comprimento de onda. Certo? E aqui é só substituir os valores e fazer o cálculo também, tá? Eu vou dar uma deslocada de uma janela meio chata que está no meu caminho, tá? Põe a velocidade que você tem enunciada é de 290 metros por segundo. Bom, certo? Então, a velocidade é 290 metros por segundo, tá? Comprimento de onda, a gente acabou de obter ali, né, que é 52,4, né, centímetros. centímetros, né? Eu posso escrever como 0,524 metros. Então, faz esse cálculo aqui, vocês vão encontrar, então, que a frequência, né? Bom, onde que está aqui o pincel que ele sumiu também, né? Bom, tá? Faz os cálculos aqui, então vai descobrir que essa frequência ela vai dar aproximadamente, tá? 553 Hz. Bom, certo? E a gente resolveu o item A, tá?
Já passamos aí os 2 minutos, tá? Então já deve estar tempo para todo mundo copiar, tá? Mas caso alguém não tenha copiado, tá? Aí depois vocês podem consultar a gravação da aula, tá? Bom, então vamos agora para o item B, tá? Vamos para o item B, tá? Que aí tem que... É que ele pede amplitude de deslocamento da onda, tá? Bom, então vamos para a próxima página para continuar para o item B, tá? Bom, ele pede para obter a amplitude de deslocamento da onda, tá? E a gente tem a relação entre a amplitude de pressão e a amplitude de deslocamento, tá? Lembra que elas são basicamente, né? Duas formas diferentes de escrever a mesma onda, tá? Essa é a mesma onda sonora, tá? Só a forma de detectar que é diferente. A onda sonora com pressão a gente detecta pelo microfone, tá? E a onda sonora como deslocamento a gente detecta pelo movimento das camadas de ar, tá? Em geral espalhando um pozinho, por exemplo, no fundo, no caminho da onda sonora, tá? Bom, aí vamos, então, usar essa relação, tá? Tá certo? Bom, você tem, então, aqui da relação, né? Entre, né? As amplitudes, né? Tá certinho, né? Amplitudes, né? De pressão, né? Gama maiúsculo, tá? E de deslocamento, eu chamando de U maiúsculo, temos, né? Essa relação aqui, que fala aqui, né? Amplitude de pressão, né? Ela é igual, né? A densidade da onda sonora, tá? A densidade do fluido, onde está propagando a onda sonora, vezes a velocidade do som, vezes a frequência angular, vezes a amplitude de deslocamento U, maiúsculo, tá? Então, do enunciado, já tem definido aí a densidade, né? A densidade do fluido, tá? Já está definido. Velocidade também já está dada, tá? E eu já sei amplitude de pressão, tá? Certo? Bom, a frequência angular também, a princípio, vou estar sabendo porque eu sei a frequência, tá? Então, eu vou deixar indicado aqui, tá? Onde frequência angular é igual a 2π vezes a frequência. Então, a velocidade angular ômega é 2π vezes a frequência, tá? Bom, eu substituo lá dentro da expressão também, tá? Aí vai ficar desse jeito aqui, então, né? Indo aos pouquinhos aqui, tá? Fica a amplitude de pressão igual a densidade do fluido ρ0 vezes a velocidade, vezes o ômega, então, que é 2π vezes a frequência. Bom, já tem agora que multiplica pelo U que eu quero descobrir, tá? Aí, como eu quero descobrir essa amplitude de pressão U, é só isolar ele aqui na equação, tá? Então, isola esse U aqui, passa tudo que está multiplicando com ele, passa dividindo, tá? Aí vai ter, então, aqui nossa amplitude de deslocamento U, ela vai ser igual, então, amplitude de pressão dividido por tudo isso aqui que foi pegando conforme foi, né? Foi montando aqui nossa equação, né? Vai ficar, então, aqui dividido por... Vou pôr 2π na frente, aqui constante comum, 2π, né? Vezes a densidade, vezes a velocidade, tá? Vezes a amplitude de pressão. Certo? E agora daqui é só substituir os valores e resolver o cálculo, tá? Então vai ficar no lugar da amplitude de pressão. Lembra que é de 15 milipascal, que eu vou substituir, que é 15 vezes 10, né? A menos 3 pascal.
Né? Divide aqui embaixo por 2 vezes π, vezes o ρ0, que é de densidade do fluido, que é de, onde está aqui? 2,40 kg por metro cúbico, né? Aí fica 2,4 kg por metro cúbico. Certinho aqui. Mas aqui deu uma travadinha no pincel mista. Vamos ver se funciona agora. Então fica 2,4 kg por metro cúbico. Bom, aí vezes também. Opa, só uma coisa que eu estou vendo aqui também, que na expressão de cima, tá, esse U não passou dividindo, ele está aqui do lado esquerdo. Tá? Isso é porque eu passei ele dividindo e mantive ele aí do outro lado da equação, né? Bom, então falta aqui. Então, e voltando para a equação de baixo com os números aqui, tá? Então, pus aqui a densidade, vou multiplicar aqui embaixo ainda pela velocidade, que é agora de... Tá aqui a velocidade dele. É de 290 metros por segundo, né? Fazendo esse cálculo, vai encontrar, então, que o U, ele vai valer aproximadamente... Bom, aqui é 3,90 vezes 10 a menos 8 metros. Professor, eu acho que está faltando a frequência lá embaixo também. Baixo também, né? Vamos ver aqui. Isso, frequência também está multiplicando aqui, né? Vamos botar aqui embaixo. Tá. Aí aqui o pincel também fica travando toda hora aqui. Então, pronto. E a frequência que era de 553 Hz, né? Então, aí faz o cálculo aqui com esses valores, tá? Acho que vou escrever aqui embaixo, então, acabou o espaço em cima, tá? Eu descobri que U vai dar cerca de 3,90 vezes 10 a menos 8 metros. Tá? Então, aqui resolve esse primeiro exercício. Bom, aí daqui, tá, desse resultado também, tá? Aí também você vê que está bem próximo aqui, em termos de potência, está bem próximo do nanômetro, que é 10 a menos 9, tá? Então, se vocês querem usar aqui, passar para nanômetro, tá certo? Vai fazer basicamente duas coisas. Lembra que eu quero passar a potência para 10 a menos 9, tá? Então, eu vou pegar essa potência de 10 a menos 8 e dividir por 10. Tá? Para ficar 10 a menos 9, tá? Bom, mas lembra que eu não posso mexer no número. Então, para não mexer no número, então, compensar essa divisão, vou pegar o outro termo, multiplica por 10. Tá? Bom, certo? Aí que vocês vão ver, então, que isso aqui vai dar, então, 39, né, 0,0 nanômetros. Aqui aí o nano já é de 10 a menos 9. Tá? O Nzinho. Nzinho do nano, tá? Então, isso aqui a gente resolve o primeiro exercício, tá bom? Acho que já deu tempo bastante, que também é só meia página nesse caso, né? Então, já vamos para o próximo exercício, tá? Então, passar para a próxima página aqui também. É pegar esse exercício que é relacionado ao capítulo 18, né? Que é calor e temperatura, tá? Junto lá com a primeira lei da termodinâmica, né? Aí fala esse problema aqui. Esse problema ele fala de uma amostra, né? De 15 gramas, né? De uma liga, né, de calor específico, CL aqui de... Opa. Essa liga, então, tem esse calor específico CL de 440 joules por quilograma vezes Kelvin. Tá? Bom, ele está a uma temperatura TL. Tá? Bom,
mas ela é mergulhada em 60 gramas de mercúrio. Em 60 gramas de mercúrio. Tá? E aqui também já dá o calor específico do mercúrio também, né? O mercúrio pode escrever como sendo aproximadamente 140 joules por quilograma vezes Kelvin, que é o calor específico do mercúrio, tá? De novo, como está mergulhando nele, já está no estado líquido, tá? Ele vai estar nessa temperatura inicial de 370 Kelvin, tá? Aí só tem troca de calor entre esses dois objetos, porque é a minha mistura isolada termicamente. Tá certo? E ele também avisa como é o estado final aí do estado final, tá? Certo? Porque você tem aqui um pouco que ele fala aqui que a temperatura final do sistema, tá? Ela está na temperatura de vaporização do mercúrio, que é a temperatura de vaporização de 630 Kelvin, tá? Certo? E o calor que o calor que ele recebeu nesse meio tempo antes dessa. Opa. Deixa eu ver aqui. Então, está dando a temperatura final. Tá? E também está dando aqui que foi depois de 14 gramas de mercúrio sofrer vaporização. Tá? Aí pergunta do item A, ele pergunta qual que é, né? A energia transferida para o mercúrio na forma de calor. Tá? Depois, no item B, ele quer saber, né, qual que é a temperatura inicial da liga. Isso aí não tinha sido fornecido no começo. Tá certo? Então, vamos resolver o item A primeiro, tá? Que é identificar as etapas pelo qual o mercúrio vai passar, tá? Então, item A aqui primeiro. Depois a gente fala do item B, tá? Então, vamos falar só do aquecimento do mercúrio, tá? Que ele estava no estado líquido e está indo para o estado de vapor, tá? Então, lembrando, então, que o aquecimento então, aquecimento do mercúrio, né? Mercúrio passa pelas seguintes etapas, né? Pelas seguintes etapas. Vamos ver cada uma dessas etapas, tá? Em primeiro lugar, vai pegar o aquecimento do mercúrio. O aquecimento faz aquela mudança de temperatura do mercúrio. Tá? Que o mercúrio começou, né, na temperatura de 370 Kelvin, tá? Mas aí ele só para de... Né? Então, você tem essa transferência de energia que é transferida para o mercúrio, e vamos pegar as etapas. Então, primeiro pega o aquecimento do mercúrio, então, que começa de 370 Kelvin, tá? E vai até 630 Kelvin. Essa parte estava querendo identificar aqui no enunciado, tá? Então, pega essa etapa 1 aqui, tá? Que é aquecimento, então, né? Aquecimento, né? Do mercúrio. De, né? 370 Kelvin. Certo? De 360 Kelvin para... Ficou feia a letra, né? Vamos pôr um pouquinho. 370 Kelvin para 630 Kelvin. Certo? E vamos escrever como que é o calor recebido nesse
trecho, tá? De 630 Kelvin, tá? Tá bom? Aqui é aquela situação do calor recebido causando variação de temperatura, tá? Vamos escrever aqui também, neste caso. Aí, nesse caso, então, calor recebido pelo mercúrio. Vou pôr só calor recebido direto, acho mais rápido. Tá? E do E, né? Eu vou chamar de um QM1 aqui, né? Primeira etapa do mercúrio, né? Então, vai ficar aqui, né? A expressão do calor com mudança de temperatura. Tá? Então, vai ser a massa, né? Vezes a calor específico, né? Bom, certo? Depois, o específico do mercúrio vezes a variação de temperatura. Tá? Aí pega desde a temperatura TV, né? Que é o final dessa etapa, menos a temperatura inicial. Né? A temperatura inicial do mercúrio. Tá? É aquele nosso 370. Tá? Aí substitui os valores e faz o cálculo. Tá? Vai ver que esse calor, então, dá bom. Vai ficar, então, a massa de 0,06 quilogramas, né? Porque ela é de 60 gramas, né? Então, dá para escrever nessa forma em quilograma. Fica 0,060. Cadê o pincel? Nosso meio, né? Pronto. Então, a massa é de 0,0, né? E vamos fazendo os cálculos. Então, a massa é de 0, deixa eu ver aqui de novo, estou sempre esquecendo isso aqui, né? 0,06 quilogramas que eu posso escrever, tá? Vezes o calor específico do mercúrio, que está lá no enunciado, que vale 140. Certo? Então, vai dar 140 joules por quilograma vezes Kelvin, né? Vezes, né? Vezes a variação de temperatura, que pega a temperatura de vaporização do mercúrio, que é de 630 Kelvin. Certo? Vai ficar 630 Kelvin menos a temperatura, né? Inicial do mercúrio, que é 370 Kelvin. Certo? Aqui faz o cálculo, tá? Aí vai obter, então, o calor recebido nessa etapa 1, né, do mercúrio. Vai dar o valor aqui de... Então, o valor dele é 2,18 quilojoules. Certo? Aí vamos pegar mais uma etapa de aquecimento do mercúrio, tá? Bom, agora falta da próxima etapa, que agora foi que eu aqueci o mercúrio até ele chegar na temperatura de vaporização dele, tá? E continuando a fornecer calor ainda nesse ponto, então ele vai sair dessa fase de mudar a temperatura com o calor recebido, né? Então ele vai para a segunda etapa, que agora é a mudança de fase, tá? Então, segunda etapa, acho que vou escrever aqui em cima, tá? Próxima etapa agora, que é a vaporização, tá? A vaporização da massa lá de 14 gramas, né? 14 gramas de mercúrio,
de mercúrio, tá? Tá certo? E está naquela temperatura TV, né? Sob a temperatura TV. Não, não. Bom, e tem aquela expressão para o calor quando você está tendo mudança de fase. Tá? Bom, lembrando aqui que também vai precisar, então, do calor latente, né, do material. Tá? Certo? Então, é só fazer a substituição e fazer o cálculo. Tá? Então, lembrar que tem uma distribuição aqui que desse calor em função da mudança de fase, né? Que pegar que isso aqui é igual, né? Calor latente, né? De vaporização, vezes a velocidade bom, opa, não, é LV vezes a massa que sofreu a mudança de fase, corrigindo aqui, tá? Confundido com outra matéria, como do mecânica junto, de vez em quando misturo os conceitos aqui, tá? Então, calor da mudança de fase, vou pegar aqui, né? O calor latente, no caso é de vaporização, tá? Vezes a massa que sofreu mudança de fase. Então, não posso usar o mesmo M que eu usei na etapa anterior. Vou chamar isso aqui de um M1. Tá? Certo? E aqui também tem uma situação que pode ser positivo ou negativo. Tá? Bom, dependendo se a pessoa está recebendo calor ou está perdendo calor. Tá? No nosso caso, tá? Lembra que teve início que perdeu um pouco, né? Lembrando aqui, ó, né, que você tem aqui no caso, né, da vaporização, a situação que eu tenho que jogar calor, né? Tem que jogar calor, tá, para fazer a vaporização, tá? Porque lembra que a vaporização você tem lá as moléculas do líquido que estão em aglomerados, tem que jogar mais energia para separar as moléculas do aglomerado das moléculas do gás, que são mais livres para se mover de forma independente. Tá? Então, no nosso caso, a gente vai usar, então, um valor positivo. Tá? Só lembrando que é porque já está indicado aqui que é vaporização. Tá? Bom, certo? Bom, e a massa, então, que eu vou chamar de 1 são os 14 gramas do mercúrio que sofreu a mudança de fase. Tá? Deixa eu indicar aqui também. Bom, e quanto calcular esse calor? Então, vai ficar aqui o calor. Então, dessa outra etapa, que eu chamei de M2, a segunda etapa do mercúrio. Bom, vai ficar igual, então, calor latente de vaporização do mercúrio. Isso aqui tem tabelado. Procurando a tabela, vai ver que vale 300 e... Onde está ali? A 200, né? E 96. Tá? 296 kJ por quilograma. Vai dar 296 quilojoules por quilojoules por quilograma. Quilojoules por quilograma. Tá? Vezes a massa que sofreu a mudança de fase, que é a massa M1 de 14 gramas. Tá? Eu posso escrever como sendo 0,014 gramas. Quilograma, desculpa, eu converti de grama para quilograma. Tá? 0,014 quilogramas. Eu converti de grama para quilograma porque o primeiro termo da multiplicação também já está em quilograma. Tá? Então, tem que ser coerente aqui nos cálculos. Tá? Aí faz esse cálculo aqui, vai encontrar então que o calor, né, dessa segunda etapa, né, do aquecimento do mercúrio, ele vale então, né, aproximadamente, né,
é 4,14 quilojoules. Bom. E agora, para ter o calor total recebido pelo mercúrio em todo o processo, é somar o calor nessas duas etapas. Tá? Que lembra que depois que fechou essa etapa, o pessoal que estava lidando com esse mercúrio deixou lá, né, ele estabilizado. Tá bom? Certo? Que já está... E já perdeu esses 14 gramas, né, que virou vapor. Tá? Aí depois disso já entra em equilíbrio térmico. Tá? Então só está faltando fazer a soma. Tá? Então logo, né? O recebido, né? O calor recebido. O calor recebido pelo mercúrio, tá? Em todo o processo. Em todo o processo né? Bom, todo o processo né? Aí é fazer a soma dos calores aqui agora, né? Calor total recebido pelo mercúrio, é pegar o calor da primeira etapa. Mais o calor recebido na etapa 1. Tá? O calor recebido na etapa 2, você já sabe que foi de 4,14 quilojoules. Certo? E vai então sobrar aqui 2,18 quilojoules, 4,14 kg, opa, pegando aqui, né? 4,14 quilojoules do primeiro termo, que já puxei o QM2, mais o calor da etapa da primeira etapa, que foi o QM1, que vale 2,18, né? 18 quilojoules. Tá? Faz essa soma, vai distribuir todo o calor recebido pelo gás no processo. Tá? Bom. Ele vai dar aqui na soma, vai dar cerca de 6,32. Então, vai dar aqui 632, né? Vai dar 63, não, 6,32, né? Hoje também. Estou acordando um pouco. 32 vezes 10 a terceira joules, né? Ou quilojoules. Pronto. Tá? Certo? Aí que você resolveu o item A do segundo exercício, tá? Então, vamos resolver agora o item B, que ele está querendo encontrar também a temperatura inicial da liga, tá? Bom, inclusive para o mercúrio sofrer todo esse processo de aquecimento, tá? Enquanto o mercúrio sofrer esse processo de aquecimento, tá? Bom, certo? Então, enquanto o mercúrio receber esse calor, né? Tá bom? No processo dele, aí você tem o gás recebendo calor. Tem a liga também que está trocando calor aqui com o mercúrio, tá? Tá bom? Tá certo? Então, agora o objetivo que a gente vai ter agora aqui, tá? É de agora juntar a liga nos cálculos para encontrar de qual temperatura inicial começou a liga, tá? Bom. Certo? Vamos começar a resolver agora o item B. Tá? Tem um espaço aqui embaixo agora, tá? Então, o item B, ele quer saber qual que é a temperatura inicial da liga, tá? Bom. Certo? Que a liga começou de uma temperatura TL, que não ele fala qual que é, tá? Bom, né? Bom, tá bom. Espera um pouco aqui que surgiu uma fala lá de fora e interrompeu minha raciocínio aqui. Tá bom? Certo? Então, agora eu quero saber a temperatura inicial da liga. Ela começou de uma temperatura TL, tá?
e foi até a temperatura de 630 Kelvin junto com o mercúrio, que ele foi misturado junto com o mercúrio. Tá? Bom, então, daqui, tá, a gente vai pegar a expressão do que aconteceu com a temperatura da liga, tá? Com o calor recebido pela liga, na verdade. Tá? Aí que não tem muita complicação, que o caso da liga, eu estou dizendo que ela não teve mudança de fase. Tá? Então, a liga aqui, né? A liga, né? Foi, né? Aquecida. Na verdade, eu diria que é esfriada, né? Porque o mercúrio aumentou de temperatura. A liga foi resfriada, no nosso caso. Né? Resfriada, né? Da temperatura TL. Temperatura, né? TL. Né? E foi até a temperatura de 630 Kelvin. Então foi da temperatura TL para a temperatura de 630 Kelvin. Certo? Então, dá para escrever a expressão do calor recebido pela liga. Então, logo, né? Recebido, né? Pela liga, né? Aí escreve ficou certinho aqui, tá? Então, calor recebido pela liga é pegar o quê? Pegar a massa da liga, esse calor específico da liga, vezes a variação de temperatura da liga. Certo? E aqui só vou lembrar também aqui que essa variação de temperatura ela foi de TL para 630 Kelvin, tá? Então lembra que essa temperatura TV também, né? Chama de TV, né? 630 Kelvin foi que foi a temperatura final. Tá? Então pega aqui variação de temperatura, pega a temperatura final menos a temperatura inicial, então vai ficar a temperatura final que é TV menos a temperatura inicial que é TE. Certo? Vai ficar menos a temperatura, chamei de temperatura aqui. É a temperatura inicial da liga, que é a temperatura TL, que eu quero subir. Tá? Bom, então, essa aqui é a expressão do calor recebido pela liga. Tá? Aí, depois, agora, lembrar que esse é um sistema isolado. Tá? Bom, então, lembra também que, como sistema isolado, né? Sistema tá certo? Então, lembrar que o sistema é isolado. Certinho, tá? Sistema isolado. Tá? Então, não tem troca de calor com o lado de fora. Tá? Certo? Então, daqui, eu vou escrever, então, essa ideia aqui. Então, você tem calor total, né? Que é pegar o calor, então, né? Que o mercúrio recebeu. Bom, vai ser o calor do mercúrio, né? O calor total do mercúrio, o mercúrio recebeu, que a gente calculou agora há pouco, mais o calor recebido pela liga. Né? Bom. Tá certo? Então, aqui eu vou escrever isso aqui. Então, você tem o calor do mercúrio mais o calor da liga, né? Como é um sistema isolado, essa soma de calores vai dar zero. Estava repetindo, mas só. Tá? Bom.
Porque como está isolado do lado de fora, só tem troca de calor entre eles. Né? Então, o calor que o Mercúrio está recebendo. Né? Bom, tá certo? Né, ele tem uma grandeza igual ao calor que a liga está perdendo. Tá? Basicamente, a dinâmica aí da troca de calor é essa no nosso caso. Bom, certo? E vamos substituindo aqui, né? Então, o QM eu vou deixar do jeito que está, porque assim, é um valor numérico. Né? Eu vou aproveitar essa informação, então, para colocar aqui, então, que essa soma de calores dá zero. Tá? E agora é só abrir e ver o que vai aparecer. Tá? Enquanto o QM eu vou deixar do jeito que está, porque já está no valor numérico, pronto para usar. Bom. Você tem aqui também, né, mais calor recebido pela liga. E no lugar do calor recebido pela liga, fica aqui, né? Massa da liga, vezes calor específico da liga, vezes TV menos T. Né? E tudo fica igual a zero. Eu vou apagar esse 3 aqui para ficar com espaço criativo essa partezinha aqui, né? Certo? E lembrando, então, que essa soma aqui é igual a zero. Nessa equação aqui, o único valor que a gente não conhece ainda é o valor. Certo? E agora é só isolar o TL aqui, tá? Bom, então vamos desenvolver isso aqui na próxima página, isso aí eu vou deixar para o pessoal que está copiando aí, tá? Deixar uns 2 minutinhos aí. Deu bastante tempo aí, tá? Acho que já pode ir para a próxima página, tá? Certo? Aí lembrando que daqui eu vou continuar dessa última equação que a gente montou aqui, tá? Para fechar esse problema, tá? Então pega essa última equação, eu vou passar para a próxima página, tá? Lembra que o objetivo é obter a temperatura inicial da liga que a gente está chamando de TE, tá? Então vamos para a página seguinte. Né? É só desenvolver essa equação para chegar na resposta, né? Agora é só isolar o TL. Então, é só fazer a distributiva no segundo termo. Então, fica aqui QM, né? Mais massa da liga, vezes calor específico da liga, vezes temperatura de vaporização, tá? Menos. Vai ficar menos, né? Massa da liga. Opa.
específico da liga vezes o TL. Certo? E lembra que isso aqui tudo está sendo igual a zero. Né? Estou esquecendo de escrever essa parte aqui. Você estava tentando lembrar aqui. Né? Bom, aí o segundo termo aqui é TL. Ficou torto, está aparecendo o V de novo. Né? Pronto. Aí, para usar o TL, só pega esse último termo e passa somando para o outro lado. Tá? Aqui já vou um pouco mais rápido. Passa tudo somando para o outro lado, e quem está multiplicando o TL depois passa dividindo de volta. Tá? Aí, dessa forma, vocês vão ficar com essa expressão aqui para calcular o valor do TL. Vai ficar aqui em cima, vai ficar então, né? Certo? Vai ficar desse jeito, então. A temperatura inicial da liga vai ficar igual, então, né? Ao calor total recebido pelo mercúrio, mais, né? ml/cl, né? Vezes a temperatura TV, né? Mais ml/cl vezes a temperatura inicial da liga. Né? Tudo isso aqui fica dividido por ml vezes cl. Certo? Então, daqui agora é só substituir os valores e fazer o cálculo. Tá? Então, vai ter que o TL aqui é igual, então. O QM é o calor total recebido pelo mercúrio, que a gente já calculou, que é 6,32, né? É quilojoules, né? Tá certo? Mas como pode estar com... Vou deixar assim por enquanto mesmo, né? Deixa aqui. 6,32 quilojoules, tá? Eu vou deixar com vezes 10 a terceira joules aqui no lugar do quilo, tá? Para ver se ajuda nos cálculos aqui desse problema. Tá? Outra aqui também é... Bom, tá certo? Eu vou converter aqui quilojoule para joule, aqui outras grandezas de atão por unidade em joule, tá? Então, vamos fazer a conversão por garantia, tá bom? Certo? Aí depois vai entrar aqui a massa da liga, né? Vezes o calor específico da liga, vezes a temperatura TV, né? Então, somando aqui, vai ficar, então, ml, né? Que é a massa inicial da liga, que é de... Onde está aqui a massa? Da liga, que era de 15 gramas, né? Então, vai ser 0,015 quilogramas. Vezes o calor específico da liga, que é de 100, né? Onde que está aqui? 140, né? Joules por quilograma vezes Kelvin. Por aqui embaixo, né? Para sobrar espaço aqui, tá? Aqui também lembrando que aqui, ó, esses dois termos aqui, ó, tá? Vou deixar indicado aqui também, tá? Que é o que eu fiz na substituição. Posso escrever como ml vezes cl vezes tudo junto, tá? É TV mais TL. Bom, certo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui já puxou ml vezes cl, tá? Eu vou pôr aqui, pus em evidência, eu vou multiplicar agora por TV mais TL. TV é 630, né? Kelvin mais o TL, que é... Opa, estou fazendo uma confusão aqui na equação. Vou fazendo as correções aqui aos pouquinhos, tá? De novo, lembra que eu estou um pouco sonolento hoje, tá? Essa noite corrigindo, tá? Vamos voltar aqui para a equação de cima, aqui, tá? Na verdade, fica mais simples do que ficou aqui embaixo, tá?
Eu estava reparando. Então, nessa equação aqui, eu quero isolar o TL, tá? Bom, certo? Então, para isolar o TL, só peguei esse termo que está negativo, passei somando, tá? E passo o ml vezes CL dividindo, tá? Então, desse jeito, tá? Aqui nessa divisão vai ficar assim, então, tá? Corrigindo aqui, tá? Então, fica o calor total recebido pelo mercúrio, tá? Mais aqui, né? Massa da liga, calor específico da liga, vezes a temperatura de vaporização do mercúrio, tá? Bom. Vezes a temperatura TV, tá? E aqui embaixo fica dividido por ml vezes CL. Só vou centralizar ele aqui na divisão aqui embaixo, tá? Pronto. Tá? Foi mal pela confusão aqui, tá? Lembra que eu ainda estou um pouco sonolento ainda da sessão de correções aí até de madrugada, tá? Bom. Aí corrigindo aqui também, então aqui embaixo, tá? Então fazendo as substituições do cálculo aqui, tá? Vai ficar então aqui do lado direito, vai ficar então calor total recebido por mercúrio, que é 6,32 vezes 10 a terceira joules, mais, né? mlCl vezes TV, então vai ficar aqui massa da liga, que é 0,015 quilogramas, tá? Eu converti, né, que estava em 15 gramas, corresponde a 0,015 quilogramas, tá? O CL, que é calor específico da liga denunciado, é 140 joules por quilograma vezes Kelvin, e fica vezes o TV, tá, que é 630 Kelvin. Tá? E aqui repete a divisão de novo por ml vezes CL. Eu vou copiar aqui do lado de cima para aproveitar o recurso do programa. Tá? Bom, Professor, pode falar. eu acho que o calor específico da liga é 440 e não 140. 140 é do mercúrio. Mercúrio, né? Ah, beleza. É isso mesmo, tá? Foi mal. Peguei a informação errada aqui denunciado, né? Tá bom. Estou corrigindo aqui também, ó, tá? Então, o calor específico da liga é 440, né? Então, corrigindo aqui também. 440, né? Pronto. Tá? E aqui embaixo, então, repete, né? 440 aqui embaixo também. Pronto. Né? (440), tá? Bom. Certo? Aí faz esse cálculo aqui, tá? Aí vai encontrar, então, que essa temperatura inicial da liga, tá? Ela vai estar valendo aqui, então, TL, né? Então, esse cálculo vai dar 1.500, né? E 88 Kelvin, tá? Bom. Certo? Aí, com isso, a gente resolve aqui esse segundo exercício, tá bom? Pronto, tá? Tá certo? Então, aqui resolver esse problema que é mais da parte de troca de calor, que é lá do capítulo 18, tá? Tá certo? Bom. Então, lembra que o importante para resolver esse problema, ou na anterior, tá? É lembrar, então, de calcular os calores recebidos por cada corpo, tá? Certo? E ter aqui também que lembrar como o sistema está isolado, tá? Então, o calor total recebido pelo sistema, tá? Opa. O calor total recebido pelo sistema é igual a zero, tá? Bom, certo? Tem o calor positivo que o mercúrio está recebendo, né? Tá certo? Bom, ele está somando com o calor negativo que a liga perdeu para o mercúrio, tá? Então, por isso que a soma desses calores recebidos dá zero, tá? Bom, tá certo? Sempre se trabalha também com sistemas isolados, tá? Tá bom? Aí, se for um problema que tiver uma chapa do lado de fora, jogando o calor de fora para dentro, tá? Aí não dá para fazer esse mesmo, não dá para usar esse mesmo procedimento, tá bom? Certo? Então, com isso aqui a gente fecha o segundo exemplo, tá? Tá certo? Acho que agora já está dando 11h40, tá? Então, acho que eu vou deixar por isso mesmo, tá? E os outros exercícios eu vou deixar para a aula da quinta-feira, tá?
Bom, que acho que aí na quinta-feira dá para passar uns 3 exercícios aí para... Aí vocês ficam com bastante referência, contando também junto com os exercícios que a gente passou nas aulas online, nas videoaulas, né? Bom, certo? Então, aqui a gente passou os exercícios do capítulo 17, um exercício do capítulo 18, tá? Então, na próxima aula, vou passar mais o exercício do capítulo 19 e mais o exercício do capítulo 20, tá? Bom, até já ligar a câmera aqui de novo também, tá? Bom, e como tu já saiu da sala, então já vou encerrando aqui nossa aula de hoje, tá? Então, vai encerrando a gravação, aí também já vai encerrando a nossa aula, tá? Então, até mais a todas e a todos vocês. Então, a gente se vê, então, na aula de amanhã, tá? Ou, se for mais cedo, no plantão de atendimento, hoje, no final da tarde.